Desde o início das civilizações, a agricultura foi um dos pilares fundamentais do desenvolvimento humano. Foi através do cultivo das plantas que as primeiras comunidades se desenvolveram, que as cidades começaram a surgir e que as sociedades se organizaram de forma mais complexa. Durante milhares de anos, o solo foi considerado o elemento essencial da produção agrícola. A terra representava fertilidade, abundância e estabilidade. A agricultura tradicional baseia-se precisamente nessa relação entre o solo, a água, a luz solar e o trabalho humano. No entanto, o século XXI trouxe novos desafios à produção de alimentos. A população mundial continua a crescer e já ultrapassa as 8 mil milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, os recursos naturais tornam-se cada vez mais limitados. A agricultura, responsável por alimentar a população mundial, é também uma das atividades que mais recursos consome. Segundo dados, cerca de 70% da água doce utilizada globalmente destina-se à agricultura. Em muitas regiões do mundo, a escassez de água já é uma realidade. Além disso, as alterações climáticas têm vindo a intensificar fenómenos extremos, como secas prolongadas, ondas de calor e irregularidade nos regimes de precipitação. Perante estes desafios, investigadores, agricultores e cientistas procuram novas formas de produzir alimentos de maneira mais eficiente e sustentável. Será possível produzir mais alimentos utilizando menos recursos naturais? E será possível cultivar plantas sem utilizar o solo? A resposta pode estar numa técnica inovadora que tem vindo a ganhar cada vez mais importância: a hidroponia. Embora muitas vezes associada a tecnologias modernas, a ideia de cultivar plantas fora do solo não é totalmente recente. Algumas civilizações antigas desenvolveram sistemas agrícolas surpreendentemente avançados para a sua época. Um dos exemplos mais conhecidos são os jardins suspensos da Babilónia, frequentemente descritos como estruturas onde a água é transportada para níveis superiores, permitindo o crescimento de vegetação em plataformas elevadas. Séculos mais tarde, no Império Azteca, foram desenvolvidas as chamadas chinampas, ilhas artificiais construídas em zonas lacustres que permitiam uma produção agrícola extremamente eficiente. Apesar destas experiências históricas, o verdadeiro desenvolvimento científico da hidroponia ocorreu apenas no século XX. Investigadores começaram a estudar de forma sistemática a nutrição das plantas, procurando identificar quais os elementos minerais indispensáveis ao seu crescimento. Com essas experiências, chegou-se a uma conclusão importante: o solo não é, em si, o alimento das plantas. Aquilo que as plantas absorvem são os nutrientes minerais dissolvidos na água presentes no solo. Se esses nutrientes forem fornecidos diretamente, através de uma solução nutritiva equilibrada, a planta pode desenvolver-se normalmente, mesmo na ausência de solo. Este princípio deu origem aos primeiros sistemas hidropónicos modernos. A nossa escola decidiu transformar o conhecimento teórico em experiência prática. A ideia de implementar um sistema hidropónico já existia há vários anos, mas foi apenas recentemente que se tornou possível concretizá-la. É uma ideia que vem já há muitos anos atrás, há vários anos, sendo que, quisemos realizar este há 2 anos e, com a ajuda da Ciência Viva, construímos uma estufa e os sistemas hidropónicos. O apoio da Ciência Viva permitiu criar uma estufa equipada com sistemas de cultivo hidropónico, proporcionando aos alunos o contacto direto com técnicas modernas de produção agrícola. Mais do que um projeto agrícola, trata-se de um projeto educativo. No laboratório tradicional, as experiências são muitas vezes realizadas em condições controladas e com resultados relativamente previsíveis. Neste caso, trabalha-se com organismos vivos. O objetivo deste projeto é, sem dúvida, aproximar os alunos e as suas experiências, os seus conhecimentos científicos do mundo real. No caso da produção de plantas, poderia ser de animais, portanto, aprendendo com, eles chamam este tipo de experiência um laboratório vivo, na medida em que está dependente do desenvolvimento dos seres vivos, que neste caso são as plantas, portanto, e a interpretação também daquilo que corre pior, porque tratam-se de seres vivos, nem sempre as coisas correm bem. O assumir o erro, compreender porque é que se errou, porque é que se falhou, é também uma forma de aprender com os nossos erros para melhorar depois no futuro. Portanto, nesse sentido é um laboratório vivo que escapa também, de certo modo, como a vida em geral, escapa totalmente ao nosso controle. Não temos não temos um controle 100% sobre o processo. Essa imprevisibilidade faz parte da aprendizagem científica. Observar, testar, errar, corrigir e voltar a tentar são etapas essenciais do processo de investigação. Mas como é participar num projeto deste tipo enquanto aluno?
No início parecia algo muito técnico, mas quando começámos a acompanhar o crescimento das plantas, percebemos que estávamos realmente a aplicar aquilo que aprendemos nas aulas. Mas o que é, afinal, a hidroponia? E quais são as suas vantagens e limitações? A hidroponia é um método de cultivo em que as plantas crescem sem solo, recebendo todos os nutrientes necessários através de uma solução nutritiva dissolvida em água. Em vez de se desenvolverem na terra, as raízes ficam suspensas ou apoiadas em substratos inertes, como lago, rocha, fibra de coco ou argila expandida. Os materiais não fornecem nutrientes, servindo apenas como suporte físico para as plantas. Os nutrientes essenciais, como azoto, fósforo, potássio, cálcio ou magnésio, são dissolvidos na água em quantidades cuidadosamente controladas. Ela é mais eficiente porque é um tipo de técnica protegida, onde a natureza, os elementos, normalmente as plantas são produzidas em estufa, em ambiente protegido, e sendo-lhes dadas, elas não, como sabe, o cultivo hidropónico não utiliza a terra, e os nutrientes que a planta necessita são fornecidos na solução. Esta solução é uma solução conhecida que resultou no século passado de experiências feitas sobre a nutrição das plantas, fazendo com que as plantas, neste tipo de produção, as plantas recebem exatamente aquilo que precisam. O controle preciso permite que as plantas tenham acesso direto aos elementos necessários ao seu crescimento. Portanto, daí terem um desenvolvimento mais harmonioso e desenvolvendo-se melhor do que no cultivo tradicional. Portanto, para que este sistema funcione corretamente, é necessário monitorizar diversos fatores ambientais e químicos. Entre os mais importantes encontram-se o pH da solução nutritiva, a eletrocondutividade, a temperatura, a disponibilidade de luz e a circulação de água. Este tipo de técnica necessita de uma monitorização, digamos, diária de vários aspectos, de vários fatores, entre os quais saliento o pH da solução e a eletrocondutividade da mesma, que nos dão informações acerca da situação em que se encontram as plantas. O pH da solução indica o nível de acidez ou alcalinidade da água. Se o pH estiver fora do intervalo adequado, certos nutrientes deixam de estar disponíveis para as plantas. A eletrocondutividade, por sua vez, permite avaliar a quantidade de sais minerais presentes na solução nutritiva, indicando se as plantas estão a receber nutrientes em quantidade suficiente. As vantagens da hidroponia é a eficiência no uso da água. Em sistemas de circuito fechado, a solução nutritiva circula continuamente e pode ser reutilizada várias vezes, reduzindo significativamente o desperdício. Estudos indicam que este método pode reduzir o consumo de água até 90%, quando comparado com sistemas tradicionais de rega. Outra vantagem é o controle do ambiente de cultivo. Protege as plantas de condições climáticas adversas, pragas e variações extremas de temperatura. No entanto, a hidroponia também apresenta algumas limitações. Este tipo de sistema está dependente da corrente elétrica, é uma desvantagem. Portanto, qualquer falha na energia poderá ter consequências graves na produção, não é? A dependência de energia elétrica e o investimento inicial em equipamentos são alguns dos desafios associados a esta técnica. Por esse motivo, a hidroponia não pretende substituir completamente a agricultura tradicional. Em que não substitui totalmente a agricultura tradicional, nem é esse o objetivo, mas é uma nova forma uma nova abordagem de produção de plantas, que sobretudo plantas hortícolas, com essa vantagem que referiu de poupança nos recursos, na água e, portanto, no ambiente. Percebemos que pode ser uma forma complementar, especialmente em locais com menos água ou menos solo disponível. Para além da vertente produtiva, este projeto tem também um forte impacto educativo. Competências científicas, na medida em que, para acompanharem para este tipo de experiência, eles vão ter que procurar medir, digamos assim, os parâmetros que implicam, que têm consequências no desenvolvimento das plantas, como aqueles que eu referi há bocado, o pH e o eletrocondutividade, mas também podem avaliar e medir, por exemplo, a intensidade luminosa, se for usado, no caso se forem utilizadas luzes artificiais.
Portanto, há uma série de fatores ambientais que os alunos poderão testar e compreender e tentar perceber qual é a influência que eles têm no desenvolvimento das plantas. Projetos como este mostram que a ciência não se limita aos manuais ou às salas de aula. Ela está presente na observação, nas experiências e na procura constante por novas soluções. No mundo onde os desafios ambientais e alimentares são cada vez mais complexos, compreender como produzir alimentos de forma sustentável torna-se fundamental. A agroponia representa uma dessas possibilidades. Não substitui a agricultura tradicional, mas acrescenta novas ferramentas, novas abordagens e novas oportunidades. Talvez, no futuro, algumas das soluções para alimentar o mundo comecem exatamente assim, numa estufa escolar onde o conhecimento cresce lado a lado com as plantas.